Mitos são narrativas que fazem parte da cultura de uma sociedade e são usadas para explicar crenças, costumes, fenômenos naturais, origens e outros aspectos fundamentais da existência humana. Mas fique sabendo que muitos desses mitos e criaturas mitológicas já foram citadas nas páginas das escrituras sagradas, seja por erros de tradução ou influências pagãs da época. Mas independentemente de sua crença, veja nesse vídeo 7 seres míticos citados na Bíblia que você não sabia. Esse é o Enigmatopia. Número 1. Dragões. A Bíblia menciona a palavra dragão em algumas de suas passagens, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. No entanto, é importante ressaltar que as referências a esses seres geralmente não se referem às criaturas aladas que cospem fogo, como as representações populares de dragões em nossa cultura. Em vez disso, essas passagens usam a palavra dragão de forma simbólica para representar governos, forças espirituais ou inimigos de Israel em geral. O livro do Apocalipse faz a referência mais clara a esses seres mitológicos em seu capítulo de número 12, descrevendo um grande e poderoso dragão vermelho que persegue uma mulher grávida. A interpretação dessa passagem pode variar, mas muitos a veem como um simbolismo para o mal, forças demoníacas ou até mesmo Satanás. O dragão tem a aparência de uma besta alada e possui 7 cabeças e 10 chifres. O número 7 é frequentemente associado à perfeição ou à totalidade, e as 7 coroas em suas 7 cabeças simbolizariam seu domínio e autoridade maligna. Já a mulher, que está grávida e prestes a dar à luz, estaria vestida de sol, com a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas em sua cabeça, representando simbolicamente Israel, a Igreja de Cristo ou até mesmo Maria, mãe de Jesus, dependendo da tradição religiosa. De qualquer modo, o simbolismo dos dragões é algo que foi explorado de maneira significativa na Bíblia. Número 2. Unicórnios. A menção de unicórnios na Bíblia é frequentemente considerada uma questão de tradução e interpretação. A palavra unicórnio não é usada nas versões modernas da Bíblia, como a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, a Bíblia Almeida Revista e Atualizada, a Bíblia King James, entre outras. Em vez disso, a maioria das versões modernas usa termos como boi selvagem para traduzir o hebraico re'em. O termo re'em refere-se a um animal que é frequentemente associado como forte e poderoso. A menção mais conhecida a esse ser pode ser encontrada em Números 23, 22 e outra, em Jó 30 e 9:9, ambas substituídas pela tradução de boi selvagem. O unicórnio estará disposto a servir-te ou ficará ao lado do teu berço. Podes amarrar o unicórnio ao arado com uma corda ou esterroará ele após ti os vales. Em algumas versões mais antigas da Bíblia, a palavra unicórnio era usada, mas isso é amplamente considerado uma interpretação incorreta do termo re'em, e não se refere ao mitológico unicórnio com um único chifre. Portanto, a menção de unicórnios na Bíblia é geralmente um erro de tradução, e não significa que a Bíblia está falando sobre a existência de unicórnios míticos como criaturas reais. É importante considerar o contexto e a tradução mais precisa ao ler e interpretar as Escrituras. Número 3. Sereias. A Bíblia não menciona explicitamente sereias como criaturas míticas que são metade peixe e metade humano. No entanto, algumas pessoas têm interpretado certos trechos bíblicos de maneira a sugerir a existência de criaturas aquáticas misteriosas. É importante notar que essas interpretações são altamente especulativas e não são uma compreensão tradicional ou amplamente aceita pela Igreja. Um versículo frequentemente usado em conexão com essas possíveis criaturas está em 1 Samuel 5, onde é descrito que a Arca da Aliança, que havia sido capturada pelos filisteus, havia sido colocada no templo de Dagom. Dagom era um deus associado à fertilidade e à colheita na cultura filisteia, e ele era frequentemente representado com um corpo de peixe e uma parte superior humana, o que pode ter levado a algumas interpretações equivocadas sobre essa referência. A passagem descreve como a estátua de Dagom caiu diante da Arca da Aliança e foi danificada, interpretada como um sinal da superioridade do Deus de Israel sobre o Deus filisteu Dagom. No entanto, sem dúvida, essa foi a passagem mais próxima relacionada a esse assunto nas Escrituras Sagradas.
Número 4. Gigantes. Se nos casos anteriores não tivemos a afirmação concreta da existência de seres mitológicos na Bíblia, desta vez você não terá dúvidas. A Bíblia faz algumas menções a gigantes em várias passagens, especialmente no Antigo Testamento. Os gigantes eram seres humanos de estatura excepcionalmente alta e força descomunal, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre eles. Em Gênesis, os gigantes são mencionados como resultado da união entre os filhos de Deus, que alguns interpretam como anjos caídos, e as filhas dos homens, o que resultou em uma raça híbrida chamada Nefilins, que nada mais seriam do que gigantes. Em Números, os espias enviados por Moisés para explorar a Terra Prometida relatam a presença de gigantes, especificamente os descendentes de Enaque. É importante notar que as descrições sobre gigantes na Bíblia são breves e não fornecem muitos detalhes sobre sua origem ou natureza. Além disso, as interpretações sobre quem eram exatamente esses gigantes podem variar, e algumas pessoas as associam a seres sobrenaturais ou mitológicos, enquanto outras as veem como seres humanos de estatura incomum. Em última análise, o significado exato dessas passagens e a natureza dos gigantes na Bíblia são assuntos de interpretação e debate. Número 5. Fênix. A fênix é uma ave lendária que supostamente renasce das cinzas, mas ela não é mencionada diretamente na Bíblia, nem há passagens que se refiram a ela. O que temos são versículos sobre águias renascendo como a fênix da mitologia, uma clara influência da lendária ave de fogo. As águias são frequentemente usadas como metáforas, e a figura da águia é mencionada em algumas passagens bíblicas em um contexto diferente, porém semelhante às das histórias mitológicas sobre a fênix, geralmente simbolizando força, renovação e proteção. No entanto, tecnicamente, não há uma ligação direta e explícita com essa palavra na Bíblia, mesmo que algumas interpretações sugiram o contrário. Número 6. Fantasmas. A Bíblia faz algumas referências a espíritos, almas e seres sobrenaturais, mas a palavra fantasma é uma interpretação moderna que não é comumente usada no contexto das Escrituras. No entanto, algumas passagens e versículos podem ser associadas a interpretações relacionadas a esses fenômenos paranormais, como em 1 Samuel 28, quando Saul consulta a bruxa de Endor e descreve avistar o espírito do profeta Samuel, que estava morto. Samuel então aparece para falar com Saul, embora essa passagem seja mais frequentemente associada a fenômenos sobrenaturais do que propriamente a fantasmas no sentido tradicional. E também temos o caso mais emblemático e conhecido, que é do avistamento dos discípulos no barco em meio à tempestade. No Evangelho de Mateus é descrito que na 4ª vigília da noite, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre as águas, e quando o viram, a palavra é clara em afirmar que eles pensaram se tratar de um fantasma e gritaram com medo, além do fato de que após a ressurreição do Mestre, os discípulos também o confundiram com um fantasma, quando ele apareceu no meio da sala de portas fechadas. Geralmente, a Bíblia se concentra mais em questões espirituais, como anjos, demônios, espíritos e ressurreição, do que no conceito moderno de fantasmas. Portanto, as passagens que podem ser associadas a fantasmas são, na verdade, mais relacionadas a eventos sobrenaturais, aparições divinas ou experiências espirituais, do que ao conceito tradicional de almas errantes de pessoas falecidas. E número 7. Sátiros. A Bíblia menciona os sátiros, embora a interpretação desses versículos seja motivo de debate e incerteza. A palavra sátiros é traduzida de uma palavra hebraica, sair, que pode ser associada a criaturas mitológicas semelhantes a faunos na mitologia grega e romana. No entanto, as passagens que mencionam sátiros não fornecem muitos detalhes sobre essas criaturas e são geralmente breves e enigmáticas. Em algumas traduções, o termo é substituído por demônios ou bodes, a práticas idólatras e pagãs das quais os israelitas foram advertidos a evitar. No versículo de Isaías 13, a palavra sátiros é mencionada em um contexto de desolação e ruína. Novamente, a interpretação é incerta, e alguns tradutores preferem usar termos como bodes ou criaturas do deserto. As referências a sátiros na Bíblia são vagas e sujeitas a interpretações diversas.
Não há informações detalhadas sobre a natureza ou características dessas criaturas, e a maioria dos estudiosos considera que elas são usadas de forma poética ou simbólica, em contexto profético ou de juízo. Portanto, a menção a sátiros na Bíblia não fornece uma descrição clara dessas criaturas. Gostou do vídeo? Nos ajude a continuar com esse trabalho. Inscreva-se e ative o sino das notificações. Te espero no próximo. Tchau!